Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do EliteCast e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios Elite aqui em São Luís do Maranhão. Então, se você é daqui de São Luís ou estiver passando por aqui, quiser fazer suas aulas, seu podcast, nós temos aqui esse espaço disponível. E aqui estamos hoje com um convidado muito especial, né, o grande Vinícius Castilho, que é lá de Brasília, é monitor do Método Elite e está aqui, além de fazer esse bate-papo, ele também está aqui porque ele está gravando um conteúdo que vai fazer parte aí do Método Elite. Daqui a pouco a gente vai soltar essa bomba aí para vocês, o que ele está gravando aqui. Mas vamos lá, Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez aqui a São Luís do Maranhão. Se apresente aí para o pessoal que eventualmente não te conheça, né, te conhecer melhor. Tudo bom? Olá a todos. Meu nome é Vinícius Amorim Borges Castilho. Sou perito judicial, né, perito do juízo, engenheiro de avaliações, tanto do Banco do Brasil quanto do BRB. Também atuo com avaliações em prefeituras e licitações, que a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, né, um pouco de spoiler. Mas estou muito feliz de estar aqui com você, Murilo, e de falar com todo mundo. Show de bola. Vinícius, conta pro pessoal aí como foi essa tua trajetória, né, profissional até você decidir adentrar nessa área de avaliações de perícias. Afinal, essa é uma área que não é, né, muitas vezes abordada durante os nossos anos de faculdade. Quando acabei a faculdade, eu realmente já tinha feito... Eu comecei estagiando na área, né, mas não achava que isso era engenharia. Né? Acho que pouca gente pensa que é área de engenharia, de arquitetura. Então, eu fui para a área que muita gente vai, né? São 12 caminhos, ou executar obra ou projeto, né, de estrutura. E eu amava cálculo, né? Muita gente deve escolher engenharia por isso, por cálculo, e foi o que eu fiz, foi fazer projeto estrutural, tanto que até hoje eu sei fazer. Mas o nível de competição é altíssimo, você tem que ser uma pessoa extremamente qualificada para competir com os bons da área, né? Lá no DF tem a Simetria, que é de uma senhora muito profissional, conheci ela pessoalmente e você tem que ser em cabeça. E assim, o esforço não compensava, eu desanimei e eu lembrei de engenharia de avaliação, eu lembrei do seu curso, porque o seu xará, né, que era meu chefe, fez contigo, presencial, né, que nem eu já contei várias vezes, né, ele me recomendou, eu queria um curso, ele me recomendou o seu curso. Eu falei com o meu amigo que eu tinha colocado na época, né, era amigo da faculdade, coloquei no meu lugar quando eu saí, e eu falei com ele, pô, eu tô fazendo, é bom, faz, o Pedro, que já fez podcast também, pô, faz sim, não sei o quê, e aí eu entrei, né, eu entrei no VIP 23, provavelmente o pessoal de hoje não sabe o que é VIP, junto com a Jennifer, né, a gente é amigo de classe, dá pra falar. E é engraçado, porque tudo que eu pratiquei no estágio, tudo que eu vi assim, era a mesma coisa, foi um flashback e eu era bom. Eu gostava, eu tinha o Método Elite já enraizado. E foi 2 segundos, eu peguei tudo de jeito, né? Na verdade eu queria abocanhar tudo, método evolutivo que eu não fazia na época. Eu queria renda, queria tudo, assim, e não tava dando. Mas aí eu conversei com tudo, conversava com a Jennifer e eu meti bronca, peguei o comparativo que tinha pro Banco do Brasil comecei a ver o da Caixa também, me preparar. E foi dando certo, sabe? Aí, como já tava tudo pronto, parado, eu quero mais. Aí, como tava enrolando, evolutivo, eu vou pra perícia, essa loucura aí, mas você pode ser caçado, e tinha esse nervosismo, né, mas assim, quando você conversa com os outros, não, vai, faz, seja proativo, e eu fiz, eu não me arrependo, e hoje eu continuo como perito, e eu amo ser perito. Show de bola. Agora, em relação, vamos falar primeiro, a gente vai falar de todas essas áreas, tá, pessoal? Então, a gente vai começar aqui falando sobre a questão dos bancos, vamos passar pela perícia judicial e também pelas licitações. Mas então, vamos começar aqui pela questão dos bancos, né? Hoje, você está credenciado no BRB, né, que é o Banco Regional de Brasília, e é importante a gente salientar isso, porque você que é nosso aluno, né, a gente fala muito, claro, dos bancos que são a nível nacional, como é o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas existem bancos e também outras prefeituras, companhias de água e esgoto, que têm muitas vezes credenciamentos a nível regional. Hoje o Vinícius, né, ele é o responsável da nossa equipe por ficar filtrando essas oportunidades, né? Quinzenalmente a gente atualiza o nosso banco de editais a nível regional, mas você também pode, né, buscar, porque às vezes nesse intervalo de 15 dias entre uma atualização e outra da planilha, você pode ter surgido aí na tua cidade uma oportunidade. Então, você também tem que começar a aprender a buscar
esses editais, por exemplo, no PNCP, né, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, ou você também adquirir algum software, algum sistema que mande alertas. Isso é muito importante. A gente vai falar daqui a pouco sobre essas outras oportunidades. Mas, em relação aí ao BRB, Banco do Brasil, como é que foi esse processo, né, do teu credenciamento e como é que tá as demandas lá em Brasília? Conta um pouquinho pra gente. O Banco do Brasil foi o primeiro que eu credenciei, foi o BB23. Na época já não tinha mais o 19 e o 18, né? Então foi o 23. E a demanda é boa. Você pega o DF todo, né, para atuação e o entorno, e dá para você pegar uma demanda por mês. Nossa, mas é só uma. Mas é uma demanda que vai te pagar 1.400, 700, 3.000 reais. Então, é diferente, o edital é diferente. Sem contar que, por exemplo, né, a gente fala assim, uma demanda de 3.000 reais, mas tem muito engenheiro e muito arquiteto que tá ganhando isso para trabalhar o mês todo numa obra, né, com todo o risco e todo o risco, todo o trabalho que isso gera, né? A responsabilidade, enfim. E quando a gente fala aqui de fazer uma demanda, então é uma coisa que às vezes tu faz em 3 dias, em 4 dias, e os outros dias tu tá aí para prospectar outras oportunidades. Mas pode continuar. É claro, isso se você não fizer em um dia, né? Também às vezes acontece. Que assim, você vai pegar uma obra, eu já trabalhei em obra também. Trabalhei em obra complexo condominial de baixo padrão. Lá em Planaltina. Quem sabe que é do DF vai saber o que eu tô falando. Trabalhei lá, rapaz, trabalha 11 horas o negócio, no sol, tu trabalha cheio de gente querendo te estragar a tua vida, querendo acabar com... Rapaz, aqui você faz o teu tempo, você tem o seu ritmo, entendeu? E o melhor de tudo, você reforça a sua empresa, o seu patrimônio, né? Isso. É outra coisa, é uma coisa que, assim, é legal tocar obra, mas, assim, você ter a sua empresa, que você pode também tocar obra, tranquilamente, né? Mas assim, você vai estabelecer a fundação da sua vida, que você construiu, o seu patrimônio, é uma coisa diferente demais, né? E quanto ao BRB? Tem o Banco do Brasil 23, que tem essa demanda boa. Banco do Brasil 24, 2 ordens de serviço por mês, é muito bom. O mais baixo é 630, mas pode ser mais, né? Normalmente é 630, sem deslocamento. Ou seja, uns 1.400, 3.000 do BB23, BB24 varia de 630 a 1.800 reais. E o BRB em Brasília, mas o professor está falando é regional, mas o BRB está expandindo no Brasil todo. Dizem até que vai desbancar a caixa. Você vê. Mas assim, dá para chegar a 15 demandas por mês, né? Só no BRB? Só no BRB. Agora que eu credenciei foram 4, mas assim, acabou esses dias, o contrato do último edital. Em um dia só recebi 2 demandas. Eu tava aqui em São Luís, eu até publiquei, tava aqui em São Luís, caiu no meu e-mail, 2 demandas. Vou acabar tudo na segunda-feira, porque eu já tenho tudo pronto. Entendeu? E isso aí, pessoal, já sei que muita gente vai perguntar, no caso do BRB, como o Vinícius comentou aqui, ele abriu oportunidade para que pessoas de todo o Brasil se credenciassem. Obviamente que nesse momento as demandas fora do Distrito Federal ainda são bem esporádicas, né? Então ele falou aqui dos planos ousados do BRB de expandir a nível Brasil, mas neste momento fora do DF ainda são bem esporádicas. E é importante lembrar que nesse momento o edital está fechado, tá? Então quem aproveitou a oportunidade entrou. Se eventualmente, né, esse banco de fato conseguir essa expansão, com certeza vai ser necessário abrir novamente esse edital. Então é sempre bom ficar atento aí. Agora, Vinícius, em relação à questão, né, tu comentou que enquanto tu estava credenciando nos bancos, né, tu também decidiu atuar como perito judicial. E aí a pergunta que eu te faço é: quais as principais diferenças, né, que você sente entre trabalhar para os bancos e trabalhar na área pericial, na tua experiência? Nos bancos, com certeza tem menos discussão, né? No banco eles querem saber a sua opinião. Na perícia também. Só que, do outro lado, vai ter alguém que vai querer te dar um tapa na cara, entendeu? E para você evitar isso, você vai ter que ser o perito. Porque ser perito não é só você ter uma competência técnica. É você ser um porte, uma persona, um perito. Alguém que tem peito, alguém que tem propriedade, não só técnica, mas você tem propriedade intelectual, sabe? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que sabe o que está falando, passa confiança, porque na hora que vão te questionar lá na vistoria e tudo, é aí que apresenta a maior diferença de um banco. É você ter essa constituição, esse conhecimento, além do conhecimento do banco, ter a constituição técnica.
íntegra de um perito. Para mim, sem dúvida nenhuma, na vistoria e nos autos é ser essa pessoa especial, esse perito. Não tem outro. E a demanda lá no Distrito Federal para essa área pericial, tá boa na tua experiência aí? Como é que tá? Ela é muito boa. Quem se dedica, que nem você já passou o nosso plano de ataque, e assim, o plano de ataque, vocês acham assim, é coisa de curso. Olha, estudem outras referências, é a mesma coisa. É uma coisa que o professor passa porque é de sucesso. Tudo bem? É uma coisa sensacional. Quando você conversa com as pessoas da área, do DF, do entorno, porque assim, a gente fala DF entorno, é praticamente a mesma coisa, tá? Goiânia é quase Brasília e vice-versa. Mas assim, quem reforça o plano de ataque tem uma demanda constante. Tem gente, tem o Pedro, por exemplo, que é muito amigo do Acácio, né? O perito Pedro. Ele todo mês deve ter umas 10 perícias, mais, é coisa de doido. E ele pega estadual e federal. Para quem já viu uma aula de perícias do professor, né? Sabe que você tem tanto demanda na estadual, que tem um valor, quanto na federal. As duas se complementam. É uma coisa de louco. Não é porque Brasília é o polo da política, do concurso, que não tem. Inclusive, tem até um aluno nosso, o Eduardo, que ele é lá do Rio de Janeiro, que eu fiz já uma live com ele também, que ele, durante um tempo, ele passou num processo seletivo simplificado para atuar dentro da engenharia do Exército. E aí, o que ele começou a fazer? Ele se cadastrou no tribunal do TJDFT, né, do Distrito Federal, e começou a fazer demandas nos fins de semana. E ele, olha só que coisa louca, como ele era do Rio e ele também voltava ao Rio com frequência, né, para ver a família, ele também permaneceu cadastrado no Rio de Janeiro. Então, durante muito tempo, ele conciliava o trabalho dele no Exército com as perícias no DF e mais no final de semana aproveitar para fazer as perícias no Rio de Janeiro. Aí, obviamente, que chegou um momento em que ele começou a ver, né, claro, que isso é desgastante, porque imagina ele ter que ficar daqui para lá correndo, e também a quantidade de demandas, né, foram avolumando, de acordo com as próprias palavras dele, e ele decidiu, né, então, abrir mão, né, assim como eu fiz esse caminho, né, de abrir mão de algo, entre aspas, mais seguro, mais estável, ele abriu mão para se dedicar hoje somente às perícias judiciais. E isso vem acontecendo bastante, tá? Eu tenho outros exemplos aqui que eu lembro de cabeça. A Jalili trabalhava numa grande empresa, abdicou desse emprego para trabalhar somente com perícia. Tem a Elane, que também era concursada igual eu lá no Paraná, na Companhia de Águas e Esgoto lá do Paraná. Ela era concursada, também largou para viver hoje com avaliações e perícias. Então, assim, realmente é uma oportunidade que você pode começar inicialmente conciliando, né, com outras atividades, e depois você vai, então, até mesmo se você está cansado aí do trabalho que você faz hoje, chega um momento que você vê que você conciliando já consegue pelo menos igualar o salário que você ganha, você pode ter uma decisão menos arriscada, porque você já tem ali uma outra fonte de ganhos. E eu sempre falo dessa questão de espalhar os ovos, né, em várias cestas. Então, assim, quanto mais eu espalho esses ovos, não dependo apenas de um emprego, apenas de uma oportunidade. Por quê? Porque você está hoje no seu emprego aí, amanhã você pode ser demitido, né? Chefe não tem coração. E você não pode ficar desesperado se você já tendo uma outra fonte de renda, isso pode ajudar. Mais um detalhe aqui que eu queria só fazer aqui um esclarecimento. O Vinícius falou aqui do plano de ataque, né? Então pode ser que você que esteja assistindo aqui não seja nosso aluno. O que é esse plano de ataque? A primeira aula que eu faço com cada turma chama Plano de Ataque, é uma mentoria, né? Onde a gente fala sobre as oportunidades dentro do mercado. Então eu vou falar para o aluno, olha, a primeira coisa que você vai fazer é isso, depois é isso. Então realmente é um plano, porque ele tem passos, né? Então eu faço um cronograma mesmo, igual ao programa de obra, um cronograma de estudos, quais são os módulos do curso que você vai estudar, e paralelamente com isso, quais são as ações que você vai fazer, né? Então essas ações que a gente recomenda lá, por exemplo, credenciamento nos tribunais, fazer as apresentações junto às varas. Por que a gente dá essas dicas para vocês? Porque, como o próprio Vinícius falou aqui, já é uma coisa validada. Todo mundo que fala assim, pô, eu fiz isso, segui esses passos, vai ter resultado. Então, é você que já é aluno, né? E tá, Murilo, eu não vi essa mentoria. Tá lá. Depois do minicurso tem módulo, mentorias do minicurso, você assiste direitinho, anota e segue aquele passo a passo que vai dar certo. Agora, Vinícius, você também começou agora a participar das licitações, né? E muita gente que está entrando na área aí
pensa nos bancos, nos tribunais, porque isso aqui a gente já bate mais tempo. E fala também que tem muitos alunos, né, como por exemplo o Jean, como por exemplo a Elaine, que estão tendo bastante, o Vitor, né, estão tendo bastante resultados na área de licitações. E aí eu queria que tu fizesse aí uma explicação para o pessoal, né, onde encontra as oportunidades, como é que participa de uma licitação e até agora como está sendo a tua experiência participando dessas licitações. Olha, participar de uma licitação é muito fácil, é bem tranquilo, óbvio que é muito fácil para quem já tem o caminho. E quando eu digo licitação, a gente também quer dizer credenciamento, né? Que são coisas diferentes, credenciamento, apesar de seguir as regras, enfim. É um caminho tranquilo, é um caminho bom de se pegar. E como o professor falou no começo, você tem plataformas públicas que nem o PNCP, né? Mas também tem aquelas que juntam vários portais, porque o PNCP ele pega só uns editais, você tem portais que juntam todas as outras fontes. Ah, esse aqui publica só no site do órgão. Ah, esse aqui publicou só no site terceirizado tal. Então, você sabendo, você tendo essa metodologia, você tendo esse conhecimento, você sabe qual é o que você mais quer, qual que vai te atender melhor. Claro, é subjetivo de cada um. Você segue o que você aprendeu, você aplica o que você aprendeu com maior tranquilidade. Você vai competir, você vai credenciar. É tranquilo. Eu me credenciei rápido nessas 3, dei uma parada, aí eu voltei para mexer com licitação, pregão, tranquilo também, apesar de que a competição é meio chata. Tem uns que são bons, a competição é baixa, é interessante isso, você sempre fica atento. Mas, como sempre surge mais, não tem como parar, né? Sempre tem fonte de renda, sempre tem dinheiro entrando, é bom. É o jogo do tigrinho do engenheiro e do arquiteto, viu? Então, se você que gosta dessa emoção, né, do jogo, a licitação hoje é praticamente isso, porque você vai entrar num aplicativo e vai começar lá a dar lances, né, e o menor lance vai levar aquele contrato. Agora só tem que, assim como qualquer jogo, né, então se você joga no tigrinho aí ou faz aposta no Campeonato Brasileiro, enfim, você tem que só ter aquele controle emocional, então serve da mesma coisa. Então por exemplo, no caso de uma licitação, você tem que entrar, né, verificando qual de fato é o serviço, analisando a complexidade, analisando as distâncias que você vai ter que ter para percorrer, né, para poder fazer esse serviço, para você definir primeiro, né, qual seria o seu preço ótimo, né, para fazer aquele serviço, seu preço mínimo, e também você definir o seu preço-prejuízo, ou seja, para que naquele momento da disputa, né, você ali naquela ânsia de querer ganhar, porque de fato parece um jogo, né? Ah, o cara foi lá e cobriu a minha proposta, vou aqui diminuir um pouquinho porque eu quero ganhar. Então, às vezes, para você não se botar os pés pelas mãos, né, não se empolgar e acabar dando um lance muito baixo, o que vai fazer você até ganhar o contrato, né? Mas, em compensação, você vai ter muito trabalho para pouco resultado. Então, você precisa definir isso. E um detalhe importante, nem sempre aquele que aprestar o menor valor vai levar. Por quê? Porque depois existe uma análise documental. Então, às vezes, a pessoa ela até aprestou um valor menor que o seu, mas ela é desclassificada, e aí vai chamar o segundo, o terceiro. Então, você precisa ter os pés no chão para lembrar o seguinte, você está fazendo aquilo não é para ganhar, não é uma disputa de egos para quem vai ganhar, e sim para realmente fazer um bom trabalho e ganhar dinheiro. E o mais legal de tudo hoje é que exatamente essas licitações, elas são online. Então, o que tem acontecido muito mesmo? Os nossos alunos, né, que já estão com mais experiência nessa área, eles participam de licitações em todo o Brasil. Mas como, Murilo, que eles vão fazer isso? Muitas dessas licitações vai permitir que você, por exemplo, contrate um outro aluno elite, né, que seja lá daquele estado, daquela cidade, para ir fazer essas vistorias e você consegue fazer o restante do trabalho da sua casa. Mas, claro, se for um serviço mais complexo, eu já vi, por exemplo, a Elaine vindo fazer licitações aqui no Rio Grande do Norte, a Renata Bandarra também já passou aqui pelo Rio Grande do Norte, fazendo serviços, né, porque compensou a elas virem pessoalmente. E o melhor, ainda aproveita e tira umas férias, né, numa praia aí no Rio Grande do Norte, Natal. Bem, e agora, né, vamos soltar aqui o primeiro spoiler. O Vinícius, uma das coisas que o Vinícius está aqui é para gravar também um conteúdo. Ele vai fazer o quê? Mostrar exatamente como participa de uma licitação, né? Então ele está aqui para gravar isso. E também ele está aqui para gravar também um material complementar para o módulo de perícias, né? Onde ele vai mostrar as principais petições. Então, o que o pessoal pode esperar? E sem dar muito spoiler,
desse material que a gente está gravando aqui? Bom, eles podem esperar facilidade de uso, né? Uma coisa intuitiva. Eles podem esperar também um material completo, que eles vão ter acesso a... eu preciso de um documento, eu tenho esse documento. Eu quero mostrar o meu valor aqui, o meu preço, você tem também. Eu quero falar que eu não quero, tem também. Então, assim, tudo aquilo que você desejar para você apresentar nos autos para o juízo, você vai ter. Vocês podem esperar um material que vai atender a expectativa de vocês do método Elite, do jeito Elite. Boa! E o detalhe, tá, pessoal? Como ele tá aqui já há alguns dias, essa história eu fiquei sabendo agora há pouco, ele vai contar aqui pra gente. Eu sempre falo que hoje, né, depois de muito trabalho que a gente tem feito aí, né, nas redes sociais, mas também na vida real, hoje eu falo que o método Elite é uma marca, né, porque as pessoas conhecem. E aí o Vinícius, ele estava aqui em São Luís, né, o nosso outro monitor, que é o Francisco, ele foi fazer uma demanda, né, do banco, e o Vinícius estava aqui de bobeira, acompanhou. E aí, Vinícius, conta aí o que aconteceu lá. Rapaz, eu tava um pouco com sono, né? Queria esticar as pernas, o Francisco me chamou, vamos, eu preciso acordar, a gente troca um papo no caminho. Foi bom, e eu tava com a camisa do professor. Não tô usando agora, queria, mas já tá suja. Eu até quero comprar uma outra depois, que ela é boa. Mas tinha ido pra lá, né? Porque eu pensei que ia gravar no primeiro dia, então eu vim com ela. E no meio da vistoria, o proprietário, né, foi acompanhar a gente, olhou pra minha camisa e falou: "Você é do Murilo Reis, é?" E aí o Francisco, a gente se olhou assim, abriu um sorriso. Conhece ele? Eu sou engenheiro também, viu? Vendo ele no meu Instagram. A gente falou: "Não, rapaz, e você não quer ser engenheiro avaliador? Não, você trabalha com o quê?" Eu sou da prefeitura e tal, fico vendo ele. Pô, será que é bom? E fica nessa, sabe? Pô, como é que é? Fica interessado. E a gente contou pra ele, pois existe essa área de avaliação, e ele criou interesse, é uma coisa assim. E não para por aí, não. Depois de a gente conversar com ele e tudo, ele falou, o Francisco falou, se você precisar de alguma ajuda aí, tiver um problema com a construtora, porque a gente já viu uns problemas, lá tinha fissura, tinha infiltração, a gente falou pra ele assim, o Francisco, me chama aqui, que eu sou seu assistente e tudo, eu te ajudo a processar e tal. Aí o cara, então me passa seu número. Pronto, olha só. Além de conquistar alguém para ser um colega de profissão, porque tem muitos, eles se ajudam muito, ele também achou alguém que provavelmente vai contratar ele, só por causa de uma camiseta. E é uma camiseta que tem nome, ele reconheceu, o Murilo Reis, de São Luís, tem nome. Inclusive essa camisa aqui, ela ainda não é vendida, tá? Mas a gente tá... Assim que a gente tiver um tempinho, a gente está com um plano de botar ela na reserva, né? Para que qualquer pessoa no Brasil consiga comprar ela. Então aguarde que podemos ter novidades também nessa área, assim que a gente tiver com tempo para mexer com isso. Agora, Vinícius, eu sempre falo, né, que uma das maiores vantagens lá do nosso Método Elite, né, que é o nosso curso, é exatamente que a gente tem, né, vocês, né, todos os monitores, para ajudar os alunos a tirar suas dúvidas. Por que é tão importante isso? Porque todos eles, né, todos os nossos monitores, né, a Jennifer, o Felipe, o Denis, o Francisco, o Vinícius, eles fizeram o curso, eles passaram por todas as dificuldades que todo mundo passa, de fazer o primeiro laudo, de fazer os credenciamentos. Então, essa experiência ela é muito válida, né, para poder ajudar os demais que estão começando. E aí, Vinícius, com base na tua experiência pessoal, né, ou seja, você primeiro como aluno, mas também olhando para o outro lado, que agora você ajuda os outros, o que tu acha que são as principais dificuldades de quem está começando nessa área com base nessas dúvidas? Tá, do ponto de vista de um aluno, né, rapaz, lá 2023, a maior dificuldade de todo mundo, e isso é evidente, é o medo de errar. Todo mundo tem medo de errar, mesmo sendo de turma, para tirar dúvida. Então, assim, por que eu chamo de dificuldade? Porque se você pensa que o caminho final, o objetivo de todo mundo é o sucesso, é o credenciamento, é ganhar dinheiro, você tem um caminho a percorrer. Qual é esse caminho? É você entregar a documentação, é você abrir uma empresa, é você ter tudo regular, certo? Por que eu digo que o medo é um entrave, uma coisa? Porque tem gente que por medo de errar uma coisinha... Paralisa. Paralisa. E você acha que assim, paralisa uma semana? Não. 6 meses.
Entende? E eu fui uma dessas pessoas. Eu fiquei muito tempo engasgado com o método involutivo. Sabe? O método evolutivo. Então, como é que você resolve? Porque todo problema tem uma solução, né? Você tem que buscar ajuda. A vantagem de você estar numa comunidade que é um método elite, é a turma elite, é o suporte elite, é você ter outros perto de você que querem te ajudar. Óbvio, nem todos vão querer ajudar. Faz parte, o ser humano não é perfeito. Mas você vai ter gente que vai querer te ajudar. E por vezes até do seu estado. Tem gente que eu sou amigo até hoje, por exemplo, a Paula. Eu conheço a Ana Paula e a Paula Fonseca. Poxa, eu e a Paula a gente trocou avaliando, entendeu? Eu dei um pra ela, ela deu um pra mim. E a gente passou, nós dois passamos. Entendeu? Ela foi a minha saída pro evolutivo, que eu tava engasgado. E aí eu larguei mão do evolutivo. Quero beber 23. Entendeu? Essa é a solução. Mas eu tô engasgado com a minha empresa porque eu tô devendo. Então quita logo. Dá um jeito, se vira. Seja proativo. Isso é uma qualidade. Entendeu? Faça resolver. E isso aí, Murilo, resolve. O maior problema do elite, o elite novo, o novato, é o medo. Uma outra coisa... Eu tô com um laudo aqui, mas eu acho que não tá bom. Manda pra gente, entendeu? Você acha que você fez de acordo com a aula? Manda pra gente. A gente vai te indicar. Olha, faz assim que vai melhorar. O banco, beleza, que a norma fala que pode, mas o analista vai falar que não. A gente conhece os caras. Manda pra gente e a gente te ajuda. A gente vai fazer você perder esse medo. Só manda. É isso aí, pessoal. Então, o que o Vinícius está explicando aqui, né? A gente, além de ter, né, o suporte dos monitores, né, como o Vinícius hoje e ele também, né, tem a comunidade onde os próprios alunos também se ajudam bastante. Mas também tem essa questão do suporte na correção do laudo, né? Como é que funciona? A gente hoje corrige um módulo, um laudo de cada método da norma, tá? Então você manda para o nosso e-mail e a nossa equipe corrige. Vamos lá para alguns pontos em relação a essa questão do laudo, tá? É o que o Vinícius acabou de comentar. A norma, ela tem vários pontos que tem ali um grau de subjetividade, que tem a interpretação de cada pessoa sobre o que está escrito ali. Então, a gente sempre vai falar, como o Vinícius comentou aqui, olha, pela norma não tem nenhuma restrição nesse sentido, mas a gente, e isso é outra vantagem, como a gente está aí com centenas, milhares de alunos passando por esse processo, a gente vê muito o que os analistas dos bancos encrencam. E aí, então, com base nisso, a gente muitas vezes fala assim, olha, pela norma não há problema, mas já houve restrição nesse sentido por parte do analista. Então, pessoal, isso é uma bagagem absurda, né, de informações. Aí o Felipe, por exemplo, que hoje quem está lá na correção dos laudos é principalmente o Felipe, né, e hoje com a Jennifer. Com base no que eles vão vendo, né, eles já vão dando as dicas para ir evitando. Uma pergunta que é muito comum, Murilo, com a correção de vocês, é certeza de aprovação do banco? Não, por quê? Exatamente pelo mesmo motivo, porque como a norma ela permite interpretações, o analista às vezes ele pega ali e através da sua percepção, da sua opinião pessoal, ele vai lá e vai criticar o laudo. Um exemplo, a gente não tem como saber, eu, o Vinícius, o Felipe, a Jennifer, o Denis, o Francisco, a gente não tem como saber aí na tua região quais são as variáveis mais importantes para avaliar um apartamento. Né? Então, cada região tem sua peculiaridade e aí você escolhe ali. É claro que a gente tem muita visão do que os analistas mais encrencam, por exemplo, tem imóveis de vários bairros, então tem que ter uma variável de localização. Então, a gente vai dando essas dicas, mas, de repente, o analista aí, ele conhece a tua região e fala assim, não, nessa cidade aí, sei lá, a distância para o shopping era muito importante. Aí não tem como a gente saber, né? Então, tem coisas que só realmente, se a gente, eu até brinco de vez em quando no grupo, só se eu fosse lá ficar uma semana na tua cidade para a gente poder fazer, né, as vistorias dos imóveis, fazer a análise do mercado, para a gente ter mais convicção, mais certeza. Mas isso diminui bastante, com certeza, a chance, né, de você ser reprovado. E, claro, se você eventualmente, caso seja reprovado, a gente também orienta com o suporte. Né? Muitos alunos nossos, a gente já tem também um banco com modelos, né, de alunos que apresentaram o recurso e conseguiram reverter essa situação. A gente também orienta qual seria uma possível linha, né, para você tentar defender o seu laudo e, com isso, conseguir reverter essa situação. Beleza? Bem, vamos lá para mais uma pergunta aqui. Em relação à Elite Pós, né? O Vinícius também, ele é aluno da Elite Pós, então eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre a importância, né, de uma pós-graduação na tua carreira, o que você tem achado aí da nossa formação do Elite Pós na parte de pós-graduação.
O Elite Pós que eu tô pegando, para quem não me conhece, nem me viu ainda, eu peguei Elite Pós de perícias e avaliações. Muito, muito bom. Pelo simples fato de que você está expandindo o seu conhecimento para se defender, seja na hora que você já está credenciado, que aí você não tem tanta restrição na avaliação, né, quanto os analistas colocam, quanto para você fazer uma perícia. Mas não só isso, é bom também para você pedir seus honorários na hora da perícia. O juiz vai olhar para você, vai saber que você tem capacidade de uma coisa mais complexa e vai entender que o valor que você está falando condiz com seus argumentos. Então, além de você ter mais flexibilidade de poder fundamentar seu trabalho por banco, você também tem um alicerce para garantir que o valor que você quer vai entrar para você nas perícias. Não só isso, né? Na hora de você debater com o assistente técnico, você tem conhecimentos que provavelmente ele talvez nem teria. Porque você tem vários professores que têm conhecimentos de anos nos assuntos que eles estão falando. Conhecimentos bons, eles têm didática, eles são abertos a conversas. Uma pós que vai crescer muito ainda pelo potencial que tem. E é bom a gente aproveitar agora que ele está disponível para a gente, que está começando, porque a gente vai ter nome no futuro. É uma pós que vocês não vão se arrepender de fazer. Apesar de estarmos começando, a gente tem a Elite Pós, deve ter o quê? 2 anos. Nós já temos 8 turmas na modalidade ao vivo, né? Então são 8 turmas. E agora, na nova modalidade, que os módulos são gravados, com também aulas ao vivo, seria uma forma meio híbrida, a gente já está com mais 5 turmas. Então, no total, 13 turmas em 2 anos, né? Então, realmente, estamos arrancando bem. E agora, a gente está com uma série de novidades também em relação à Elite Pós aí, que logo, logo vocês irão estar sabendo. Bem, agora, para que você que está assistindo aqui, né, que eventualmente não é aluno nosso e que está querendo fazer uma pós, eu vou dar uma dica aqui, que foi uma dica que, pela minha experiência também. Eu, Murilo, tenho 2 coisas para te oferecer para você que está zerado nessa área. Eu tenho um curso, que é o Método Elite, e tenho a pós. Muita gente, às vezes, por crescer o olho e achar uma pós tem um título de mais peso no currículo. De fato. Vai para uma pós-graduação sem antes ter feito um curso. E aí o que acontece, pessoal? A pós-graduação, como o próprio nome está dizendo, é algo mais aprofundado. Então, com frequência, quem parte direto para fazer uma pós, muitas vezes sai um pouco frustrado. Por quê? Porque vê que os colegas, né, que fazem parte da turma já estão num nível muito acima, aí eles fazem perguntas já com um nível muito elevado, e quem está começando muitas vezes fica boiando. Então, eu tenho aqui 2 produtos para te oferecer. Se a pós ela vale mais, se eu fosse pensar somente na parte financeira, qual que eu ia te oferecer? Faz a pós logo, que aí eu ganho mais dinheiro. Não. Eu sempre falo, olha, pessoal, comecem pelo curso. Aí você começa, aplica, começa a ganhar dinheiro. Aí quando você sentir necessidade, não, agora eu quero aprofundar, quero mais peso no currículo, você vai para a pós-graduação. Inclusive, se o rendimento na pós vai ser muito maior. Por quê? Se eu chego zerado, as perguntas que eu vou fazer são perguntas num nível muito baixo. Aí eu não vou conseguir sugar do professor isso que o Vinícius acabou de comentar aqui, que é o complexo mesmo, que é aquela situação que muitas vezes ele vai contar um case. Então, quando eu começo por um curso, já começo a aplicar aquilo no mercado de trabalho e vou para uma pós, até as perguntas que eu vou conseguir fazer, vou conseguir extrair do professor muito mais informações. Vou, de fato, aprofundar o meu conhecimento, melhorar os meus laudos, ter mais fundamentação. Então, quem está começando agora, comece pelo Método Elite e depois faça a pós, né? É a minha dica para vocês. Mas, cada um, né, toma a sua decisão aí como entende, mas até eu mesmo, Murilo, quando fiz a minha primeira pós de avaliações e perícias, eu também ainda não atuava na área. E por mais que os professores fossem sumidades da área, eram professores mesmo a nível nacional, autores de livros, eu saí da pós-graduação com esse gostinho de, poxa, não sei fazer um laudo. Isso é muito comum. Por quê? Porque eu não tinha uma bagagem anterior. Então, primeiro comece com um curso, e a pós-graduação vai vir para aprofundar. Essa é a minha dica, com base na minha vivência e com base no que eu recebo de mensagens de alunos toda semana lá no meu Instagram. É um upgrade, né, Murilo? Baita upgrade. Isso aí. E a gente, no caso o Vinícius, né, ele está fazendo a de avaliações e perícias, né, Vinícius? Perícia? Tu está fazendo a pós de avaliações e perícias. Sim, pois é. Sim. E a gente tem depois, né, que o Vinícius já vai fazer também, a de patologia das construções, né? Diagnóstico de patologia das construções, que aí vai te aprofundar nessa área de vícios construtivos,
que vai ser muito importante para as perícias judiciais. E também existem hoje em bancos, né, atividades também de verificação de vícios construtivos, principalmente na Caixa, né? Isso tem crescido bastante. E detalhe importante, uma das atividades que envolve vícios construtivos no edital da Caixa exige pós-graduação na área. Então, você que quiser pensar em entrar nessa área já sabe que para essa atividade em específico vai precisar fazer uma pós-graduação. Beleza? Vinícius, na sua visão, quais as características que um engenheiro ou arquiteto precisa desenvolver? A gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas para poder a gente realmente fechar esse assunto, quais são as características que o profissional ele precisa desenvolver para que ele possa se destacar nesse mercado? Considerando que a gente está falando do mercado de avaliações em credenciamento, a primeira que você tem que desenvolver é a proatividade. É uma característica pessoal. Isso está faltando demais, as pessoas ficam muito esperando, né? Com medo, ou a pessoa fala que não vai dar, coloca muita objeção. E nunca chega no objetivo que quer, não se sente realizado. Quando encontra a primeira dificuldade, já esmurece, como a gente fala aqui no Maranhão. E o pior é que a gente está do lado da pessoa para trazer e pegar na mão da pessoa. Então, assim, primeira coisa que você tem que desenvolver, vai lá e faz. Do it yourself. Né? E só um detalhe sobre isso. Não se preocupa, o teu primeiro laudo vai ser ruim daqui a 5 anos, tu vai achar ele péssimo. E isso acontece com todo mundo. Realmente, o desenvolvimento só vem quando você começa a botar em teste. Né? Eu falo que é colocar o barco na água. Então, imagina um navio, né? Ele fica um tempão no solo, sendo preparado para ser jogado na água. Por fora ele pode estar perfeito, mas quando tu joga na água é que começa a aparecer os problemas, né? Que tá entrando água por aqui, por ali, e aí você vai corrigindo, mas já com o barco na água, ou seja, já atuando na área. Pior que é. Vamos falar então numa segunda característica que a gente desenvolve. É o olho técnico. Quando você, como o professor Murilo falou agora, você coloca o barco na água e começa a ver as falhas. Essas falhas você vai resolver e dessa resolução vai ter um produto final que você vai aplicar com seus olhos. Lá na vistoria, você vai começar a ter o laudo na sua mente gravado. Vai falar, o que eu preciso? Eu preciso disso aqui para aquela parte do laudo. Aquilo ali para aquela parte do laudo. Então, você vai ter um olho mais afiado e rápido para fazer a vistoria, não sei, em 10 minutos de um prédio. Sabe? Não é de um prédio todo. Mas você vê assim, tem um salão, aqui na cobertura tem um duplex ali, uma área comercial assim, comum, com churrasqueira, e tem 2 subsolos que eu tenho que ver aqui, e tem playground, não tem, tem cinema aqui, não tem. Você sabe, você vai lá, tira foto rapidinho. É uma coisa que você desenvolve para você ser mais rápido. Você tem uma rentabilidade maior, produtividade maior. Entende? Então, eu acho que essa é a segunda coisa. É você aproveitar a proatividade, e dessa proatividade você desenvolver um olho técnico apurado, para você aumentar a sua produtividade. E outra pergunta que eu te faço, Vinícius, em relação a isso... mas só mais um comentário aqui. Isso que o Vinícius comentou, de você, durante a vistoria, né, já vai treinando esse teu olhar, serve também para outra coisa. Tu começa a perceber quais são as tuas deficiências, no sentido de que, o que eu preciso estudar para que eu tenha mais aprofundamento nessa área? E investir no conhecimento, né? Quando a gente fala em investir no conhecimento, é buscar outros cursos ou buscar livros, né? As pessoas têm, eu percebo que no Brasil as pessoas têm muita pena, né, de comprar livro, e livro é fundamental para que você tenha ali, não que você vai precisar ficar lendo um livro atrás do outro, mas o livro na nossa área técnica, ele é uma fonte de consulta. O teu laudo ele sempre tem que estar embasado em normas e livros, tem que ter citações. Eu falo que o laudo ele tem que ser um pouco parecido com um TCC, né? O TCC tu não tem que ficar citando autores, né, citando norma. Aqui funciona da mesma forma. Por quê? Porque teu laudo ele fica fundamentado, o que é mais importante. Então, por exemplo, só para contar uma história para vocês aqui, né? Sei lá quantos anos atrás tem isso, sei lá, uns 15 anos atrás, eu tinha um objetivo que era dar aula em faculdade, né, de engenharia. Então, esse era meu objetivo. E eu sempre fui, né, das áreas de orçamento, licitações, avaliações e perícias. Esse é o meu dia a dia, né, durante 17 anos na Caixa Econômica, então é que eu tenho mais conhecimento. E claro, tenho também conhecimento da época que eu trabalhava como executor de obras na área de gestão de obras. Mas, então, o que eu queria? Eu quero dar aula na faculdade de quê? De orçamento, de licitações. Avaliações e perícias, eu sabia que eu não ia ter chance de dar aula na faculdade, porque não tem essa disciplina, né? Mas orçamento de obras tem. Só que o que aconteceu? A primeira oportunidade que apareceu foi para dar aula de topografia. Abrir uma vaga para a disciplina de topografia. E eu falei, eu não sei nada de topografia.
Mas o que é aquilo que a gente está falando sobre a resiliência, sobre a proatividade. Tem gente que vai falar assim, não dá para mim, é topografia, eu não sei, vou voltar aqui. O que eu fiz? Eu saí procurando no Brasil todo onde é que eu encontrava um curso de topografia. Naquela época, né, há 15 anos atrás, tinha bem menos opções de curso online, essas coisas. Eu descobri um curso presencial no Rio de Janeiro, né? Eu peguei um avião, investi, né? Porque eu estava concorrendo a uma vaga de professor que eu nem sabia se ia dar certo. Então eu investi primeiro numa passagem, paguei o curso, paguei a hospedagem, fui no Rio de Janeiro, fiquei uma semana, fiz o curso, voltei. E aí consegui a vaga, por quê? Porque eu falei, não, vou entrar nessa área, apesar de não ser o meu carro-chefe, mas eu acabei de fazer um curso sobre isso, na prática, com base nesse conhecimento, eu entro e depois, dentro da faculdade, eu vou migrar para a área que eu quero. Então foi a porta de entrada, geralmente a porta de entrada nem sempre é aquela que ela está encaixada para você. Às vezes você tem que entrar numa área, ainda com essa dificuldade, não é a situação ideal, mas vai. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Muita gente fala assim, Murilo, eu quero entrar na área da perícia judicial, mas tem como eu fazer perícia somente de avaliação de imóveis? Olha, tu vai botar no teu currículo quais são as suas especialidades. Mas às vezes o juiz está tão desesperado para resolver um processo que ele viu lá um engenheiro ou um arquiteto cadastrado, é uma perícia de vícios construtivos. Pô, teu currículo não tá falando nada de vício construtivo, mas ele vai mandar para ti, para ver se tu consegue resolver o problema. Da área da construção, ele sabe, né? Isso. Então, o que acontece? Aí muita gente, em vez de aproveitar aquilo, vou aproveitar essa oportunidade, vou estudar aqui, vou fazer, aí a pessoa, não é da minha área, vou recusar. Então, às vezes, a primeira oportunidade não é a ideal do jeito que você gostaria que fosse. Mas você tem que aproveitar aquela oportunidade, pegar, agarrar, se esforçar, fazer o máximo, investir, para que você possa, daquela oportunidade, galgar outras oportunidades. Foi exatamente essa questão que eu falei de eu dando aula, né? Eu entrei na topografia, não era a disciplina que eu queria, não era que eu tinha maior expertise, mas eu fui, fiz o primeiro semestre, depois eu fui, né? Depois já estava lá dentro, foi fácil eu conseguir migrar para as áreas que eu queria. Então, fica sempre pensando nisso, nesse desenvolvimento constante e de não desanimar no primeiro obstáculo, tá? Você tem que ter resiliência naquilo que você está buscando. E talvez, Murilo, a pessoa até brilhe nessa área, né? No acaso, Descobre a área que de repente ela nem pensava e ela começa a gostar daquilo. A gente tem aluna elite que hoje está com 20 perícias pelo acaso. E ela se especializou, a Daniele, por exemplo, que a gente está falando hoje. Cheia de perícia. E ela nem não esperava não, entrou na elite para avaliar. Show de bola. E para a gente finalizar aqui, Vinícius, mais duas últimas perguntas. Essa primeira aqui é uma reflexão para você mesmo. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Vinícius de 2 anos atrás ou de 3 anos atrás, que estava começando nessa área, o que talvez tu mudasse nas tuas ações para que você pudesse ter, digamos assim, cortar caminho? Ou seja, Murilo, eu perdi muito tempo nisso daqui, podia ter feito de outra forma, hoje com a minha experiência eu teria feito diferente. Dá essa dica aí. Fala mais no grupo. Falar mais no grupo? Fala mais no grupo, eu não falava nada no grupo. E aí quem me botou pra falar era a Jennifer. Isso. O que você não falou, ô Vinícius? Você tá com essa dúvida? Não sei, Jennifer, eu tenho vergonha. Rapaz... Você chamava ela no privado, né? Era minha amiga, né? Ela não era monitora na hora, mas ela virou monitora. E aí, Jennifer, para de ter vergonha. E olha, depois que eu comecei, não teve caminho mais pra voltar, não. Show de bola. E, pessoal, isso é uma coisa que é, cara, muito legal, assim, como... no Método Elite, muitas amizades, né, tem se criado, né? Então hoje nos grupos acaba que, de fato, né, não é uma coisa clichê não, é uma grande comunidade. Então a gente tem os grupos, tem o grupo de aluno All Star, então o pessoal combina, se encontra, vai em evento junto, enfim. Então é algo que de fato é um network muito bom. Agora, claro, o grupo, é claro que um grupo de WhatsApp ele já dá para você criar amizades e ter relacionamentos sólidos com pessoas, né? Mas também nada substitui os eventos presenciais. Nossa, então, tem o encontro do Método Elite em novembro, né? Que essa turma toda vai estar lá. Inclusive, já vou dar aqui um spoiler em primeira mão, que foi até uma ideia da Ana Oliveira, lá do Distrito Federal. Dessa vez a gente vai ter uma mesa no palco, somente com alunos do Método Elite premiados, né, que são aqueles que receberam as placas de faturamento do All Star. Então vai ter uma mesa masculina, né, com os homens e uma mesa feminina, né, das mulheres do Elite,
Ideia sensacional da Ana, vamos botar isso para acontecer. E olha, as mulheres lá estão de parabéns, é só mulher de peso lá. É impressionante como tem crescido a quantidade de mulheres no método Elite, né? E mulheres com resultado, né? Demais. Eu vou até fazer esse levantamento. Será que no All Star tem mais mulher ou mais homem? Acho que tem mais mulher. Rapaz, também tô achando. E para fechar, Vinícius, que mensagem agora você deixa para quem está pensando em entrar nesse mercado, mas ainda está com dúvida ou com esse medo que tu falou de começar? Porque, veja só, tem muita gente, né, pessoal, que às vezes participa do nosso mini curso, né? E aí, o que a gente percebe muito? Que às vezes, na primeira vez que ele participa, ele não entra. Aí, às vezes, 6 meses depois, a pessoa entra. Aí eu fico pensando, pô, por que essa pessoa perdeu 6 meses? Ela teve uma oportunidade 6 meses atrás, às vezes o custo estava até mais barato, ela não entrou naquele momento e lá na frente ela entra. Sei lá, não sei se é porque ela viu os resultados dos alunos, continuou me acompanhando no Instagram e viu, não sei. Mas o fato é que tem muita gente que fica protelando. Então, o que tu acha, assim, qual o recado que tu daria para essas pessoas? Confie em si. Isso é verdade. Confiem. Por quê? Volta naquilo que a gente comentou agora. É tudo um medo nosso, uma coisa natural de todo mundo. Se você manter a sua cabeça afiada, focada naquilo que você quer lá atrás, isso para sempre. Eu acho que você também sente isso, né? Sim. Você vai alcançar no final o que você quer. O medo que você tem vai existir sempre em coisas novas. É andar de bicicleta. Mas superar ele é mais gostoso do que sentir ele, óbvio. Então, supere, confie em si, confie na gente, que eu acho que essa minha dica para vocês é o que vai mais ajudar. Show de bola. Bem, pessoal, então com isso a gente vai finalizando aqui mais essa edição do EliteCast, tá? Sensacional aqui, agradecer mais uma vez o Vinícius por ter vindo, passado aqui em São Luís 4 dias ou 3 dias? Acho que são 4 dias. Pronto, passou 4 dias, teve que se afastar de todas as suas atividades lá em Brasília para estar aqui com a gente, para gravar esse conteúdo que logo, logo vai estar aí dentro da plataforma de licitações e também essa de modelos de petição. Então ele está aqui com esse intuito e também, claro, por esse bate-papo aqui que foi sensacional. Então, só para lembrar, essa gravação aqui feita nos estúdios aqui do Método Elite, aqui em São Luís. Então, se você é daqui de São Luís ou estiver passando por aqui, quiser gravar um podcast, quiser gravar o seu curso, temos esse espaço aqui disponível para você. E tivemos aí na próxima edição do EliteCast. Olha, esse ano vai ter muito EliteCast. Sabe por quê? Porque eu tive uma outra ideia também bacana. Ver como depois que eu sair da caixa, as ideias elas vão aflorando. Tenho tempo de pensar, né? Agora em junho vai ter um evento lá em Foz do Iguaçu, né? Que é um evento sul-americano de avaliações e perícias. Vai ter muito aluno Elite lá, né? Inclusive a Renata Bandarra vai palestrar no evento. E o que eu tive a sacada? De chegar um dia antes e marcar com esses alunos gravação de podcast lá em Foz do Iguaçu. Então eu vou ter podcast lá com Jean Bernardi, com Elane, com Mariana, com Renata Bandarra, com Luana, tudo presencial, então vai ser um espetáculo, vai ter muito conteúdo para vocês. Que até o IBAP tá participando, né, filiando. Esse mesmo, IBAP Paraná e IBAP Rio Grande do Sul. Então, turma, forte abraço a todos e até a próxima, valeu!